Thaís, como fazer uma transição de carreira? Eu não sei bem o que fazer, não sei o que realmente eu quero e não tenho ideia de por onde começar. Essa é a frase número 1 que eu mais escuto. Então, bora falar sobre isso? Vamos bater um papo sobre as etapas da sua transição de carreira. Tudo o que você precisa fazer para conseguir efetivar a sua mudança profissional. E eu não precisaria dizer, mas eu vou dizer mesmo assim. Você consegue imaginar os seus ganhos em termos de economia de tempo, de dinheiro, de eventuais frustrações e erros, se você souber exatamente como fazer uma transição de carreira de forma efetiva? Exatamente! O que eu quero te mostrar é isso, um caminho. Quero te falar quais são as etapas, tintim por tintim, que expressão velha, hein? Do que você tem que fazer para realizar a sua transição de carreira. Porque caso contrário, você vai continuar batendo cabeça por aí, vai continuar andando em círculos, patinando nas suas ações, talvez sem saber o que fazer, nem por onde começar, ou pior ainda, sem conseguir se mexer, completamente paralisada. Então vamos lá? Eu sou a Thaís Campos, eu sou coach e consultora de carreira há 7 anos e me proponho a ajudar mulheres insatisfeitas profissionalmente a descobrirem uma carreira que traga realização profissional. E foi lá em 2013 que eu fiz essa minha transição de carreira. Naquele ano eu busquei a minha primeira formação em coaching, mas antes disso eu trabalhava no mundo corporativo. Num grande varejista brasileiro na área comercial, eu tinha grandes expectativas, promessas de crescimento na carreira, várias possibilidades, era realmente uma empresa muito grande. E naquela época era tudo o que eu queria, pelo menos era o que eu achava até aquele momento. Só que eu estava absolutamente infeliz. Eu não estava nada satisfeita com o rumo que a minha carreira havia tomado e eu não tinha ideia do que fazer para sair daquela situação. Foi então que eu busquei um processo de coaching e a minha transição de carreira começou ali. Mas eu vou te contar essa história toda mais adiante de como eu só chorei na minha primeira sessão de coaching e de que se foi possível para mim realizar uma transição de carreira, para você também é. Eu vou reforçar aqui o que eu sempre digo. A transição não precisa e nem deve ser algo imediato. Ela pode ser gradativa e planejada, igual aconteceu comigo. Eu atendi meus primeiros clientes de coaching quando eu ainda atuava no meu antigo emprego. Eu não tinha condições de largar tudo de repente e me arriscar numa nova carreira. E isso traz uma enorme sensação de alívio. Foi isso que possibilitou, inclusive, que a Lisandra fizesse sua transição de carreira. Ela atuava como coordenadora na área comercial e não estava satisfeita. Só que tinha medo de mudar de carreira. Por quê? Primeiro, não sabia exatamente o que queria e segundo, não tinha condições de largar o seu emprego assim de repente para se arriscar numa nova possibilidade. E aí, juntas, nós construímos aí um plano B para sua carreira, algo que a princípio ela começaria a fazer conciliando com o seu emprego atual, mas que com o tempo a sua ideia era que seu plano B virasse seu plano A. E é isso, hoje a Lisandra está dando aula de inglês, conciliando com o seu emprego atual, e o seu plano B é montar uma empresa de treinamentos. E para isso ela entende que dar aulas é o primeiro passo nesse sentido. E a Lisandra só conseguiu caminhar porque entendeu quais as etapas que envolvem aí uma transição de carreira. Mas Thaís, no meu caso eu não tenho dinheiro para mudança, eu não tenho reserva financeira, eu não tenho ideia do que fazer e muitas outras coisas que talvez estejam passando aí pela sua cabeça nesse exato momento. Então vamos lá, deixa eu te falar que você vai sim precisar de alguns recursos importantes para encarar a sua transição de carreira. Coragem, ter mais clareza e certeza, reserva financeira e um bom planejamento. Você se conhece, certo? Se pergunte aí quais recursos você vai precisar para essa transição de carreira. Pense se o que vai mais te ajudar é ter um planejamento passo a passo, ter mais segurança em termos de reserva financeira, se o que você precisa mesmo é lidar com seus medos e trazer a coragem à tona ou qualquer outra coisa. Sobre o planejamento, eu vou te falar aqui nesse vídeo ainda mais adiante sobre como você pode estruturar um. A questão financeira eu vejo como um grande impeditivo para muita gente quando o assunto é fazer uma transição. E aí vão duas boas notícias. A primeira é que, de novo, nem toda transição de carreira precisa acontecer do dia para a noite.
Ela pode ser gradativa, como eu fiz, como a Lisandra se propôs a fazer também. A grande maioria dos cenários de transição permite que você faça aos poucos. Dessa forma, você se prepara melhor e se garante financeiramente. Outra questão é que você pode, durante um tempo, fazer uma reserva justamente para financiar a sua mudança profissional. Isso é muito comum e posso te falar que vai te trazer um grande alívio. Mesmo que você não consiga fazer a mudança imediatamente, ter a clareza do que você quer e do que você vai fazer, vai te dar aí a motivação necessária para essa fase antes da mudança. A questão de ter mais clareza e certeza, eu tô aqui para isso. Ao final desse vídeo, com certeza você vai ter. E por fim, a questão da coragem, que está muito mais ligada à ausência do medo e também da sua capacidade de identificar o real motivo que está te levando a se propor a essa mudança. O que você quer com isso? Por que você está fazendo esse movimento? Por que vale a pena? Você merece saber os seus motivos e relembrá-los aí diariamente vai te trazer a dose de coragem necessária para você caminhar. Então, tome nota aí de todos os recursos que você vai precisar para ter mais segurança no seu processo de transição de carreira antes de seguirmos adiante. Feito isso, vamos para a etapa 1, autoconhecimento. Como pensar em fazer uma transição de carreira para ter mais realização e satisfação profissional se você não se conhece? Quanto mais você souber a seu respeito, mais você vai poder fazer aí projeções certeiras sobre a sua vida profissional, entendendo melhor sobre as suas características e como usá-las a seu favor, e principalmente em qual trabalho elas mais se encaixam. Sem dúvida, quanto mais propriedade você tiver sobre si mesma, quanto mais tiver consciência sobre os seus pontos fortes de melhoria e quanto mais você for capaz de ter uma autogestão enquanto profissional, mais você vai ter condições de fazer uma transição de carreira assertiva, aumentando o seu potencial de sucesso na sua carreira. E a grande dificuldade do autoconhecimento, na minha opinião, é que não dá para medir, não é algo tangível. Como dizer que a gente realmente se conhece? Como saber o quanto a gente se conhece? Isso porque o autoconhecimento é um processo que deve ser contínuo, ele não tem fim. Outra grande dificuldade que a gente tem sobre ele é a questão cultural. Não fomos ensinados a pensar no conhecimento como algo interno. Ele sempre nos foi apresentado como algo de fora para dentro. Olha o modelo da escola, por exemplo, onde o professor passa o conhecimento vem de fora, é externo, e a gente fica ali sentado apenas absorvendo. Não aprendemos em nenhum momento a olhar para dentro. E pessoas, por exemplo, que nunca viveram um processo de terapia, nunca fizeram um processo de coaching, ou nunca tiveram nenhuma experiência relacionada a desenvolvimento humano, nunca tiveram a chance de se conhecer realmente. E o autoconhecimento é um tema bem extenso, de extrema importância. Então eu te digo, se você realmente quer fazer escolhas assertivas na sua vida profissional, não subestime o valor do autoconhecimento. Esse processo é o que vai te dar aí todas as chaves, todas as respostas necessárias para as suas mudanças e, claro, para o caminho da sua realização. Para te ajudar a investigar um pouco mais sobre si mesma e descobrir aí um pouco mais das suas preferências de carreira e do rumo que você pode tomar, eu vou te fazer aí algumas perguntinhas. O que você valoriza num emprego ou num trabalho? O que uma carreira precisa ter para ser ideal para você? Como seria um dia de trabalho ideal para você hoje? Salário é importante para você? De que forma? E o que mais é importante? Por que você não está feliz no seu trabalho hoje, se for esse o seu caso? Qual é a sua história? Quem você era lá atrás quando você começou a sua vida profissional e o que você queria? Quem você é hoje profissionalmente e o que você quer? Quais são os seus principais valores e as suas motivações? Sugiro também que você assista aos outros 2 vídeos que estão no meu canal do YouTube. Os 4 fatores para a sua transição de carreira e o segredo da sua realização profissional. Descubra o seu porquê. São vídeos com temas complementares que vão te ajudar muito aí a explorar essa questão de descobrir mais sobre você mesma, do seu autoconhecimento.
Vale lembrar aqui que essas perguntinhas são para te ajudar, tá? Mas o autoconhecimento é um processo extremamente profundo, extenso e que deve ser contínuo. A partir das respostas dessas perguntas, você vai conseguir aí identificar alguns aspectos muito importantes sobre você mesma. Aproveite esse momento, entenda, por exemplo, a ligação dessas respostas com a sua escolha de vida profissional, com a condição que tem se dado em sua vida e com as novas perspectivas e realidades que você gostaria de experimentar. A compreensão do porquê somos como somos nos traz aí uma sensação de liberdade única, nos permitindo chegar ao tão desejado autodesenvolvimento e nos proporcionando a condição de sermos pessoas cada vez melhores. Outra questão fundamental é entender aí um pouco mais sobre as suas principais habilidades e competências. Esse conhecimento também vai te ajudar aí no processo de decisão sobre a sua transição de carreira. Então eu te pergunto aí, quais são as suas principais habilidades e competências? Algumas questões aqui podem te ajudar a refletir sobre isso. O que você faz bem? Prefere um ambiente de trabalho com pessoas para interagir ou prefere trabalhar sozinha? Gosta de um ambiente repleto de regras ou prefere um ambiente mais flexível? Quais as atividades que você mais gosta de fazer hoje no seu trabalho? Quais as que menos gosta? Quais os seus pontos fortes? Vale também você recorrer a feedbacks, testes de perfis comportamentais e avaliações de desempenhos que você já tenha feito aí na sua trajetória profissional para te ajudar a responder. Além do fato de pedir opinião sobre isso às pessoas à sua volta que sejam de confiança e te conheçam muito bem. Etapa 2. Identificar o que você quer, o que você está buscando. É fundamental você entender o que você quer viver através da sua carreira. E eu falo isso porque, na verdade, a carreira é um meio de você viver algumas experiências, de você sentir algumas coisas, de você realizar, de você contribuir, de você fazer algo inédito, realmente relevante. Não importa. A sua carreira é que vai te proporcionar essas realizações, o seu estilo de vida e as suas aspirações. Você quer alcançar um cargo de liderança? Quer ser diretora executiva? Quer abrir um negócio próprio? Quer empreender? Quer simplesmente mudar de área? Uma reflexão importante nesse sentido que pode te ajudar é se perguntar como você quer estar daqui 5, 10 e 20 anos. E quais são os seus 3 maiores sonhos para esses 3 períodos. Outro fator essencial que eu preciso te falar sobre essa questão de você identificar o que você quer é que você tenha em mente os seus próprios anseios, as suas expectativas. Mas como assim, Thaís? Muitas vezes a gente se deixa levar desde cedo pelos padrões e expectativas dos outros. Caiu aqui. Quem nunca escolheu uma faculdade lá aos 17 ou 18 anos porque foi influenciado pelos pais? Ou por outras pessoas? Muitas vezes a trajetória da nossa vida profissional se dá pela intervenção aí de paradigmas, crenças e expectativas alheias. Não é exatamente o que a gente quer, mas o que fomos condicionadas a querer. E aí existe um problema. Enquanto você buscar atender aí a expectativas e anseios que não sejam seus, você nunca vai viver uma realidade de carreira que te traga prazer. Outra forma bem legal de você começar a identificar aí o que você quer é pensar sobre o que você não quer mais. Responder a esse questionamento, inclusive, costuma ser mais fácil. Então, faça uma lista. Comece a colocar no papel tudo aquilo que definitivamente você não quer mais viver profissionalmente. A partir dessa lista, vai ficar mais fácil você estabelecer o contrário, ou seja, começar a identificar o que você quer então. Terceira etapa, suas opções viáveis. Chegou a hora da gente desenhar aí um cenário de possibilidades. O primeiro passo aqui nessa etapa é fazer um brainstorm de todas as opções que passam pela sua cabeça. Nesse momento, liste tudo, simplesmente tudo que passar pela sua cabeça. Sem censura, sem julgamento, sem nãos. Liste até as suas ideias mais loucas e absurdas. Agora é o momento onde tudo é possível. Nesse momento é importante que você não se deixe limitar pelos seus medos e bloqueios. Coloque tudo o que você pensa ou já pensou em termos de rumo, de opções, de direcionamento profissional, cursos, áreas de atuações, planos antigos, planos novos, enfim. Tudo mesmo, coloque aí no papel.
Se você está em dúvida sobre qual caminho seguir, sobre qual mudança profissional fazer, sobre 2 ou mais opções de caminhos, então esse exercício vai te ajudar muito. Depois de listar tudo, agora é hora de reler a lista, só que com um filtro. E aí você vai excluir aí o que definitivamente não faz sentido para você ou não é viável. A ideia é que você fique aí com uma lista de possibilidades reais. Com as opções listadas e agora filtradas, monte cenários A, B, C e até D e inclua aí as projeções de futuro para cada cenário. Aproveite também para incluir os prós e contras de cada um dos cenários. Essa etapa do exercício vai poder te trazer muita clareza para você conseguir aí tomar decisões sobre as mudanças que vai fazer. Aproveite esse exercício para refletir aí sobre as opções elencadas, explore ao máximo todas elas, questione o porquê de cada uma, por que elas fazem sentido, o que você busca, na verdade, quando busca cada uma dessas ações aí que você listou, enfim, pense em tudo isso aí. E algo que vai te ajudar também é que você tenha uma ideia real do seu momento profissional atual. Para isso, faça uma retrospectiva da sua trajetória profissional, relembre onde tudo começou, tudo o que aconteceu para você chegar até esse momento atual. Isso vai ser essencial para você dimensionar a sua situação real e conseguir planejar melhor aí o seu futuro. A partir dos cenários, é hora de mapear as oportunidades no mercado. É hora de fazer uma pesquisa intensiva, analisar vagas, buscar cursos, formações, fazer contato e conversar com profissionais daquela área, estudar sobre o mercado e suas projeções e por aí vai. Vale também fazer uma análise SWOT das possibilidades que mais lhe fazem a cabeça. Para isso, você deve considerar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, sabendo que forças são características favoráveis, como competências, habilidades, formação, tudo que o cenário apresenta aí como pontos fortes. As fraquezas é o oposto, são as características desfavoráveis, os pontos negativos. As oportunidades são fatores externos, fatores de mercado favoráveis. E as ameaças são fatores externos, também de mercado, desfavoráveis. Olha esse exemplo aqui. Cenário A, área de desenvolvimento de produtos. Força desse cenário: experiência anterior na área, habilidades administrativas, raciocínio lógico, pós-graduação em gerenciamento de negócios, habilidade em desenvolvimento de planilhas e orçamentos, análise de custos, facilidade em se comunicar com fornecedor e parceiros. Fraquezas: falta de contatos estratégicos e falha no networking. Oportunidades: mercado em crescimento no Brasil. Ameaças: concorrência e competitividade no mercado. Salários médios baixos. Então esse é um exemplo aí de uma análise SWOT para você fazer, né? Eu trouxe aqui um determinado mercado, uma determinada opção, só para ficar mais claro para você como é que você pode explorar esse exercício com todas as opções que mais fazem a sua cabeça. Vamos agora para a etapa final, planejamento e ações. Fazer uma transição de carreira implica em novos caminhos, novos rumos, e é provável que a essa altura você já esteja aí um pouco mais certa sobre qual caminho seguir, qual mudança você vai realmente realizar na sua carreira. E não importa qual seja a solução, não importa qual seja a resolução que você tenha tomado, com certeza você vai precisar aí de um planejamento. Você deve estar pensando aí, ok, Thaís, até tenho ideia do que eu vou fazer, mas por onde começar? E é para começar justamente pelo planejamento. O primeiro passo que eu sugiro que você avalie são os riscos. Antes de buscar entender o mercado, novo segmento ou o momento da empresa em que você pretende trabalhar, verifique o que é necessário para que a sua transição possa ocorrer de forma tranquila e sem surpresas. Uma das etapas mais importantes nesse sentido é pesquisar. Pesquise sobre o mercado de trabalho da nova área que você quer migrar, sobre as empresas que você gostaria de trabalhar, o tipo de negócio que você pretende abrir, sobre a possibilidade de um plano B na sua carreira e sobre qual a opção que faz mais a sua cabeça. A internet pode ser uma boa aliada nessa situação e é muito importante também que você procure conversar aí com pessoas que estejam atuando nas frentes de trabalho que você deseja para você.
pessoas que realizaram mudanças similares às que você está pretendendo fazer. Explore a sua rede de contatos, inclusive através do LinkedIn. Ele pode ser uma excelente plataforma aí para você fazer isso. É hora de arregaçar as mangas, colher depoimentos, bater papo com as pessoas, entender a realidade do mercado, identificar aí prós e contras, avaliar as ameaças, as oportunidades, os riscos, tudo isso aí. Quanto mais conhecimento você tiver sobre os riscos, mais controle você terá sobre isso e poderá fazer aí o desenho de um bom planejamento, inclusive contemplando riscos e possíveis imprevistos. Depois de todas as etapas que falamos, de todos os pontos que você precisa avaliar e considerar para sua mudança, é hora do planejamento efetivo. Se você torceu o nariz, nesse momento que eu falei planejamento, eu preciso te convidar a pensar que sem o planejamento você não vai conseguir chegar onde você deseja. É justamente ele que vai te mostrar aí com clareza as etapas do que você precisa fazer e de como você vai fazer. Talvez você até saiba o que você pretende fazer, mas a sua grande questão seja como fazer e por onde começar. É justamente por isso que o planejamento vai te ajudar. O planejamento é o trabalho de preparação para a tomada de decisão. A partir do estabelecimento desse planejamento, será essencial que você faça. Novamente, aqui vale lembrar que não existem resultados sem ação. Planejamento é a base para as suas ações, ou seja, é a partir dele que você vai começar a colocar aí em prática tudo o que você identificar que precisa ser feito para que as mudanças na sua carreira ocorram de acordo com as suas necessidades e desejos. Portanto, agora é hora de planejar e agir. E caso você seja do tipo que tem dificuldade em fazer projeções futuras, não tem problema. Vamos usar aqui a técnica dos 50 metros rasos, ou seja, você deve pensar apenas em metas para um espaço de tempo curto. Assim, elas vão ficar mais visíveis e reais para você, certo? Combinado? Você deve colocar no papel, ou pode usar o Excel também, ou qualquer outro aplicativo, para construir o seu planejamento. A ideia é que você faça um verdadeiro checklist de todas as atividades que precisam ser desenvolvidas para o atingimento do seu objetivo, com o máximo de clareza possível. Esse plano vai funcionar como um mapeamento de todas essas atividades, onde deve ficar estabelecido principalmente o que vai ser feito, quando vai ser feito e como será feito. Todo plano de ação precisa ter metas claras e atingíveis, e é fundamental a determinação dos prazos para cada ação, pois isso é o que fará com que você estabeleça aí um compromisso com você mesma. Valide as suas metas e acompanhe o seu plano de ação com frequência, fazendo os devidos ajustes. Então, meninas, o processo de transição de carreira só é efetivo e só vai funcionar de uma forma assertiva se você levar em consideração todas essas etapas aí que eu falei. É uma combinação de fatores que vai fazer a sua mudança de carreira ser bem sucedida. Se você deixar escapar alguma etapa, pode ser que você não consiga tomar as decisões ou ainda que você tome decisões erradas, o que pode ser bastante frustrante e desmotivador. Me conta aí se fez sentido para você. Um grande beijo e até a próxima!